Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, hoje remoto, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, vamos gravar hoje um Clínica de Vendas, um dos episódios mais divertidos e gostosos que a gente curte demais gravar, não é, Dan? Isso aí, interação com a audiência, né, Lê? Ao invés da gente trocar ideia com um convidado, a gente troca ideia com a audiência. Não daquele Exatamente. jeito tão próximo, né? Mas é construído pela audiência o episódio, né? Exatamente. Para você que deu play, por conta do título desse episódio, óbvio que a gente vai entregar o que está escrito no título, abordagens de vendas que chamam a atenção do cliente em poucos segundos. Saiba que o Clínica de Vendas é um podcast, é uma trilha dentro do Papo de Vendedor, onde a gente responde dúvidas da audiência. Exatamente, você que está aí do outro lado, você pode mandar uma mensagem para nós no Spotify, ou você pode mandar um e-mail no contato@papodevendedor.com.br para nós colocarmos neste quadro específico aqui. E a Mônica, nossa produtora, separou 4 perguntinhas aqui para a gente falar nesse episódio. E eu já queria começar trazendo a primeira, Daniel Mestre. É o seguinte, tá? Quem fez essa pergunta foi o Gustavo. Ele fez lá no canal do Papo de Vendedor no YouTube. Aliás, se você está nos assistindo no YouTube, já aproveita e deixa teu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Nós temos uma meta que a gente vai falar no final desse episódio e a gente precisa muito de você para a gente bater essa meta, tá? E se você quiser fazer uma pergunta, você também pode colocar ali nos comentários do canal do YouTube, que a gente consegue extrair e trazer para dentro do Clínica de Vendas. Olha só o que o Gustavo escreveu, tá? Ele faz prospecção ativa com cadência e a primeira etapa sempre é a ligação fria. O desafio tem sido os 30 primeiros segundos da conversa com aquele cliente. Ele não sabe exatamente como causar uma curiosidade real na pessoa, ali no lead, a ponto da pessoa ficar dentro da ligação, tá? Antes de ligar, ele estuda a agência, ele trabalha com, ele vende serviços de marketing digital para agências de turismo, né? Então ele tem um PCI, um perfil de cliente ideal muito bem definido, tá? E aí ele traz ali ele faz uma primeira abordagem e a pergunta dele é a que dá título ao nosso episódio. Daniel Mestre, como deixar a abordagem mais atrativa e causar curiosidade nos primeiros 30 segundos? Poxa, Lê, essa é uma pergunta e tanto, né? É um desafio de todo mundo que trabalha com cold call, com abordagens frias. E eu acredito que a melhor forma de você despertar curiosidade é você fazer alguma coisa de diferente do que todo mundo está fazendo, né? Existem fórmulas já muito conhecidas de abordagem ali, aquela coisa que seja praticamente, parece que foi um robô que escreveu, né? Principalmente quando a gente fala de abordagem no LinkedIn ou por WhatsApp, às vezes você até percebe que é uma estrutura ali para puxar o nome e o cargo pelo LinkedIn e tal. Eu acredito que para você chamar a atenção e para você se diferenciar de alguma forma, você precisa fazer diferente do que a grande maioria está fazendo. Exatamente. E uma. Ele falou, né? Já tem o meu perfil de cliente ideal delimitado, então ele já estuda o cliente, né? Mas eu acho que está faltando um elemento específico, tá? Um elemento específico que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de falar esse elemento, eu preciso reforçar que só de você fazer a primeira atividade da sua cadência de prospecção, usar o canal de telefone já mostra que você é um cara casca grossa. A maior parte das pessoas, né, Dani, correm para o WhatsApp, correm para o e-mail, correm para o LinkedIn, que é o que você comentou agora há pouco, e poucas pessoas têm a capacidade ou até a vontade, vou colocar dessa forma, de realmente ligar para o cliente, de pegar o telefone e ligar para o cliente, né? Bem, dito isso, né, dando os parabéns para você sobre a sua atitude,
O que eu tenho para falar para você? Para você construir, e essa construção pode ser usada em outros canais, então já fica a dica, você construir uma boa abordagem. Como você já tem o seu perfil de cliente ideal, você tem que construir uma abordagem que gera essa curiosidade, que gera essa conexão, tá? E os 30 primeiros segundos, eles são decisivos para a pessoa interpretar se ela fica ou não com você no telefone. Então, esses 30. Primeiro, essa abordagem tem uma estrutura, e esses 30 primeiros segundos também têm uma estrutura. Tá? Então, você pode começar, por exemplo, né? Vamos olhar esses 30 segundos. Os 5 primeiros segundos tem que ser alguma coisa que quebre o gelo, mas que tenha uma conexão muito grande com o seu cliente. Né? Então, normalmente você vai se apresentar. Né? Oi, eu sou o Gustavo, tudo bem? Ah, eu trabalho na agência ISAM, é o nome da agência dele, e acompanho a agência do cliente. Você vai colocar o nome da agência do cliente nas redes sociais. Pô, é incrível ver o posicionamento de vocês no setor de turismo. Meus parabéns. Me chamou a atenção especialmente as campanhas sobre. Aí você coloca alguma informação que conecte com aquilo que está na rede social do seu cliente. Então você mostra o quê? Você mostra que você realmente está falando com o teu perfil de cliente ideal, né, Dani? E segundo, que você pesquisou a empresa, pesquisou aquela pessoa, pesquisou aquela agência antes de você ligar, tá? E aí você tem que ir muito rapidamente para algum ponto que gere uma dor. É como se você pegasse ali uma ferida e mexesse na ferida ali para a pessoa ela despertar ali, né? Trazer de repente um problema, um desafio que incomoda ou incomodava a maior parte dos seus clientes. Por isso que é importante você trabalhar com o teu perfil de cliente ideal, né? Você vai saber exatamente que problema é esse, qual é o problema que você resolve, né? E aí você, quando você toca nesse ponto específico, você acaba trabalhando melhor essa questão de curiosidade que você mandou na mensagem, que você fez a pergunta. Porque se o Daniel me ligasse e falasse que ele tem uma solução que resolve a maior parte dos problemas de uma empresa de treinamento de vendas, eu ia ficar curioso para saber qual é essa solução. Né? Então a minha tendência é avançar, é ficar com você no telefone. Né? E aí os próximos segundos, eles têm que ser segundos, né, para você reforçar por que você sabe disso. Né? Falar que você trabalha exclusivamente com o setor de viagens, né? Falar que você, por exemplo, atrai mais clientes para essas agências através das redes sociais, através de anúncios, né? E aí você pergunta, olha, eu quero, né? Você faz a tua primeira oferta, que não é vender o seu serviço, mas é entregar alguma coisa de valor para aquela pessoa, né? Por exemplo, quero te falar rapidamente aqui como é que com mudanças muito simples você consegue aumentar a quantidade de leads vindo do Instagram. Né? Então você ativou a curiosidade através de um desafio e você colocou uma por que você está ligando para ele, né? E aí você pede um pouco mais de tempo. Você teria 5 minutos para a gente conversar agora sobre isso? Então você vence esses 30 segundos, você usa uma abordagem bastante que vai levar para o ângulo de curiosidade, que vai fazer a pessoa querer ficar com você, para você poder avançar. E aí você tem mais tempo. Quando a gente fala de prospecção ativa, né, Dani, a gente fala de tirar o cliente do estado de ocupado e levar ele para o estado de curioso, né? De realmente, eu quero ficar, eu quero entender. Ele vai comprar? Não sei. Né? Ele tem dinheiro para pagar o seu serviço? Também não sei. Mas os próximos passos do seu processo comercial vão responder essas perguntas para você, né, Dani? O principal objetivo da primeira ligação é conquistar a atenção do cliente para você poder dar os próximos passos, né, Lê? A gente não vai tentar vender para o cliente nessa ligação. Então, você vencendo esses primeiros segundos, como o Lê disse, né, através de curiosidade, através de mostrar que você fez a sua lição de casa. Então, se você estudou
a agência do seu cliente, você consegue mostrar que você pesquisou, que você estudou, que você fez a sua lição de casa, e você mostra determinada autoridade ou referência falando que você entende dos principais problemas e um pouquinho do resultado que você já trouxe, de repente, para outros clientes parecidos com eles, você faz esse cara topar ficar um pouco mais de tempo com você na linha. Né? E é esse o desafio que você comentou, né? A dificuldade está nos primeiros segundos, porque a resposta imediata, né? A resposta automática de alguém que atendeu o telefone para saber quem está ligando, porque eu não estava esperando essa ligação, não tenho o número salvo aqui, saber se é alguma coisa urgente, alguma coisa que me interessa, e o resto eu dispenso. Né, tô ocupado, tô entrando numa ligação, tô de saída, agora não consigo falar. Aquelas objeções, né, de dispensa, me manda um e-mail. Né? Se você consegue fazer o cara continuar na linha através dessa curiosidade, através de demonstrar que você é um especialista de fato naquele perfil de cliente, esse cara topa gastar mais 5 minutinhos para saber do que se trata. E aí você tem caminho aberto para você agendar a sua reunião, você fazer as outras etapas de qualificação. Né? A ideia não é vender no primeiro momento, é você conquistar a atenção e o direito de fazer perguntas na sequência, né, Lê? Exatamente. Lembrando que é muito importante você construir esta abordagem. E a gente sabe disso. Prova disso é que nós temos uma aula, um módulo específico no programa de aceleração de supervendedores, na nossa mentoria de vendas, em que a gente mostra como você cria esse modelo e a gente estimula você criar esse modelo de abordagem e passar para a gente analisar junto com você. Tá? Então, considere de coração você aplicar para conhecer a nossa mentoria. Vai ter um link aqui na descrição desse conteúdo para você conhecer como você pode trabalhar, cara, ao vivo comigo e com o Dani, não só respondendo aqui um clínica de vendas, mas principalmente te ajudando a corrigir. Então você vai criar sua abordagem pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, você vai ter o Leandro e o Daniel te ajudando a lapidar esta abordagem. O ponto é, você pode usar a mesma estrutura, mas você tem que adaptar para cada canal. Por isso a importância de você ter ali realmente um acompanhamento, não só da gente, mas principalmente dos teus números. Você precisa analisar os teus números. Quantas ligações você está fazendo, quantas abordagens de fato você está fazendo, né? Então, quando o cliente fala alô, e quantas conexões você está conseguindo. O que é a conexão? É quando o cliente fica na linha. Quando ele fica com você no telefone, isso é o que a gente chama de conexão. Se o cliente atende, mas ele desliga, ele te dispensa, isso não é uma conexão. É uma abordagem efetivada. Ou seja, eu liguei para o Daniel atendeu. O que é a conexão? Ele consegue conversar comigo e aí a gente avança. Dentro de prospecção ativa, todo mundo acha que a prospecção é o desafio, mas não é. É a abordagem. É você ter um bom roteiro de abordagem para você fazer uma boa ligação, uma cold call, uma ligação fria, e como consequência disso você conseguir o maior número de conexões. É isso aí, Lê. Vamos que vamos para a próxima, então. É isso aí. A próxima pergunta é da Michele. A Michele mandou lá pelo Spotify. Ou se você está aqui no Spotify, mandou pelo Spotify. E sim, você também pode mandar sua pergunta através dos comentários aqui no Spotify. E se você não está inscrito no nosso canal aqui no Spotify, já aproveita para assinar. Né? Clica ali na nossa marquinha ali, arrasta para cima, clique em assinar e do seu ladinho você consegue dar algumas notinhas pra gente. Daniel Mestre, qual é a nota que o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte precisa dar? 5 estrelas, no mínimo, se tiver uma cesta ali disponível, você pode dar 6 estrelas. Mas eles ainda não liberaram essa pra gente. As 5 a gente já tem, né, Lê? A 5. Deixa 5 estrelinhas que isso vai ajudar demais o nosso podcast, né? E aí, a Michelle fez uma pergunta muito interessante. Em que momento eu transformo um argumento em benefício? Ou seja, ela está argumentando alguma coisa com o cliente e ela quer saber quando é que isso vira um benefício, de fato, né? Ela vende impressora digital e o gargalo que ela tem é levar o lead para a negociação, Daniel Mestre. Vamos lá, né? Quando que um argumento vira um benefício? Qualquer tipo de argumento que você tem, algum diferencial que você sabe que você consegue entregar, alguma
vantagem ali, qualquer coisa que você tem disponível para entregar como benefício para o seu cliente, só é percebida como benefício para ele se você toca no ponto necessário para ele dizer para você que isso é importante. Então, poxa, eu tenho um argumento bom de preço, meu preço é bom. Para o cliente perceber isso como uma coisa valiosa, você precisa mostrar para ele que você está mais barato do que o resto das pessoas. Né? Então, está intimamente ligado a levantamento de necessidades. Se a sua impressora ela é mais econômica, se a sua impressora ela é mais silenciosa, seja lá qual for o argumento, você precisa fazer algum tipo de pergunta específica e estratégica para tirar da boca do seu cliente que, poxa, uma impressora silenciosa seria super legal para minha operação, ou nossa, uma impressora que economiza tinta, que seja mais econômica, que não gaste tanto cartucho e tudo mais, seria bacana, porque eu tenho um volume de impressão muito grande e tal. A partir do momento que ele te fala que esse critério em específico é importante, quando você apresenta isso logo na sequência, isso sim vira um benefício para o seu cliente. Se você entrega isso antes de saber o que é importante para o seu cliente, você fala alguma coisa, nem sempre isso cai num território preparado para que o cliente perceba isso como um benefício. Né? Então, quanto mais você consegue extrair do cliente através de perguntas específicas do seu levantamento de necessidade, quando você entrega isso depois do cliente falar que isso é importante para ele, isso se tornou um benefício. Se a gente não faz levantamento de necessidades corretamente, eu fico jogando argumento em cima de argumento para o meu cliente para ver se algum surte algum efeito. Só que às vezes eu acabo usando alguns desnecessariamente, às vezes eu vou ficar tentando vender um monte, o cliente se cansa. É muito mais fácil eu entender qual é a real necessidade do cliente e colocar o argumento certo que gera valor para ele, que é transformado em benefício para ele, do que ficar chutando um monte de coisa. Né? Por isso que a venda consultiva tem como seu coração o levantamento de necessidades. Você saber fazer boas perguntas. Entendeu o que é valor para o cliente? Você reforça isso através desse único argumento que você precisa colocar. Porque às vezes o cara tem um critério para tomar decisão, né, Lê? Preciso de uma impressora X, né, que resolve tal problema. Todas imprimem. Não vai ser isso o critério. Né? Pode ser preço, pode ser parcelamento, pode ser silêncio, pode ser velocidade de impressão, pode ser a economia de recursos ali, né? Não gastar tanta tinta e tudo mais. Como que eu vou saber o que é importante para o cliente para eu transformar isso em benefício? Só através de É, pergunta, né, Lê? exato. Porque senão você fica só com o argumento técnico e a vantagem, né? Porque a característica técnica ela é algo bruto, né? Por exemplo, essa impressora tem 1200 dpi, né? Isso é uma característica. E quando Nem todo você mundo tenta, entende, né, Lê? Nem todo nem mundo todo mundo entende a entende. característica. Eu, por exemplo, não faço a mínima ideia do que significa. É. E quando você traduz isso para o cliente, em cima do que você acha que é importante para ele, não é uma vantagem. Aliás, é uma vantagem, mas não é um benefício. Benefício é aquilo que ele enxerga como de fato um benefício. E que nem o Dani falou, não vamos chover no molhado. Você só vai conseguir entender o que é benefício para o cliente no diagnóstico, no levantamento de necessidades. Então, se você pular essa etapa e ir direto para a vantagem, talvez você fale algo que para o cliente não faz a menor diferença. Né? Sei lá, nossa impressora tem uma tecnologia de 1200 dpi. Então, quer dizer que os seus materiais vão ganhar um acabamento de alta definição e cores mais vivas, o que atrai a atenção dos clientes e agrega valor visual ao seu produto. Legal, bacana. Mas será que é isso que ele está procurando? Ou será que ele está procurando, por exemplo, que nem o Dani falou, a economia? Né? Ele está procurando uma impressora que use menos material para ele economizar no refil ali da impressora.
entende? Às vezes Isso essa faz. impressora, isso, às vezes essa impressora vai ser utilizada para gerar um monte de guia interna da empresa, de papel que vai para lá e para cá. O que importa a Pronto. qualidade da impressão e as cores mais vivas? Parece que é um negócio que só encarece a impressora e mais me atrapalha do que me ajuda, né? É. E o outro ponto é que ela falou assim: ah, eu tenho dificuldade, né, eu vou até pegar a pergunta dela aqui, eu tenho dificuldade em levar o lead para negociação, né? Então, o primeiro ponto dessa dificuldade é porque de repente você está falando algo que não está fazendo sentido para o seu cliente. Então ele logo pergunta assim: qual que é o preço? Aí na hora que você fala o preço, ele pode achar caro. Por quê? Porque ele não entendeu o real benefício para ele do produto, né? Você tem impressoras digitais que custam R$ 1.000 e tem impressoras digitais que custam, sei lá, R$ 5.000. Ah, são produtos completamente diferentes, mas preço por preço, você prefere comprar uma de 1.000 ou uma de 5.000, Dani? Eu prefiro comprar uma de 1.000 e fazer alguma coisa mais interessante que os outros 4.000, a não ser que me provem o contrário. É. E Então é você aí não que vai está levar o. o benefício, né, Lê? É aí que está o Exatamente. benefício. E aí você não vai levar o cliente para uma negociação. Você não vai levar o Daniel para uma negociação se ele estava esperando investir 1.000 e você passa o preço de 5. Ele vai falando assim, nossa, beleza, então ele vai procurar uma outra opção ou vai desistir da compra, né? Então, quando o teu cliente ele já vai direto para esse lado do investimento, ele pergunta muito direto, talvez ele não entendeu ainda, porque você pulou o levantamento de necessidades, ele não entendeu ainda por que o produto que você vende ele tem realmente benefícios exclusivos. Né? Então ele quer ir o mais rápido possível para a parte que importa para ele, que é o preço. Tá? Então eu acho que faz uma conexão muito grande. O desafio que você enfrenta, tá, Michele, é o desafio que a maior parte dos vendedores enfrenta, né? Inclusive, a gente fala muito disso dentro do programa de aceleração, principalmente nos módulos de qualificação, levantamento de necessidades e no workshop de spin selling, né? Se você constrói bem o teu modelo de levantamento de necessidades, você não pula essa etapa. A maior parte dos vendedores não pulam por maldade, não é isso, mas eles acabam pulando ou ignorância. Eles acabam pulando por ignorância, né, Dani? Eles acabam pulando porque eles não conhecem o método para poder fazer. E é por isso que dentro do programa de aceleração a gente entrega para os nossos alunos dois GPTs, duas inteligências artificiais que foram desenvolvidas aqui pelos supervendedores, justamente para ajudar a fazer esse processo de qualificação, de levantamento de necessidades e usar o Spin Selling na sua essência. Você vai sair desse workshop usando a IA com as suas perguntas de levantamento de necessidades, né, Dan? É isso aí. E quanto melhor você fica no levantamento de necessidades, não só você vai trazer mais clientes para a negociação, como você vai começar a vender impressoras de maior valor, por começar a resolver mais problemas do seu cliente. Vai diminuir desconto, porque você não vai precisar usar o desconto como técnica de vendas, técnica de fechamento, né? Você vai conseguir argumentar melhor ali e o cliente vai ter uma percepção muito mais positiva sobre o seu atendimento. Né? Então, quanto mais consultivo a sua venda for, melhor a experiência do cliente, mais ele está propenso a investir com você. É isso aí. Fechado? Quanto mais você ensinar ele a comprar uma impressora, melhor a decisão que ele vai ter. E geralmente as melhores impressoras são as mais recomendadas, né, Lê? A não ser que seja um cliente Exatamente. que não tem uma necessidade grande de sofisticação na impressora, e aí você consegue vender a sua impressora de entrada, mas para um cliente que vai ficar satisfeito, né? Quando o cliente busca só preço e não consegue ver o benefício além do preço, como o Leandro falou, pô, tem impressora de 1.000, tem impressora de 5.000. Às vezes o cara vai comprar a de 1.000, porque é o único argumento, o único critério que ele tinha para avaliar a impressora, vai ficar insatisfeito, bravo, é, e vai ser um cliente, né, insatisfeito dentro da carteira do vendedor que comprou, né, que vendeu essa impressora no caso.
Então, nem sempre o cara que compra o preço mais barato é porque ele queria a impressora mais barata, foi porque às vezes alguém não conseguiu mostrar valor suficiente com o benefício que ele realmente necessita dentro do negócio dele. E aí, tá curtindo esse episódio? Então aproveita para deixar seu like nesse vídeo aqui e, claro, conhecer o programa de aceleração de super vendedores, a nossa mentoria de vendas. Nessa mentoria, eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a construir o seu processo de vendas, para você estruturar todas as etapas do seu processo de vendas, né? Objetivo de cada etapa, validação, tarefas, motivos de perda, a gente vai te ajudar a fazer isso pessoalmente. A gente vai entregar para você diversas técnicas de vendas para você aplicar em cada etapa do seu processo e vamos falar muito sobre comportamento, sobre mentalidade, não é, Dani? É isso aí, a gente entrega para você processo, técnica e comportamento que forma a tríade de vendas, tudo que você precisa para ser um vendedor de altíssima performance. Exatamente, Dani. E você que está ouvindo ou assistindo, clica no link que acompanha esse conteúdo e aplique agora. Você vai fazer uma reunião com o nosso time e vai entender como a gente pode acelerar os seus resultados ainda esse ano, no segundo semestre aqui, para você ter o melhor ano da sua carreira. Tamo junto? Dani, dando sequência aqui no nosso episódio, nós temos agora a Andressa Amorim. Ela mandou uma pergunta aqui super interessante e eu acho que precisamos debater este tema. A Andressa escreveu assim lá no nosso Spotify. No começo do podcast, eu fui pesquisar, né, ela está se referindo às primeiras temporadas. Então, no começo do podcast, vocês falam sobre ter conversas com o cliente além do crachá e até mesmo fora do horário comercial. Como fazer isso sendo mulher, sem que o cliente interprete da forma equivocada ou leve a conversa para um outro caminho? É isso aí. É uma pergunta difícil de ser respondida, né, Lê? Porque, infelizmente, tem muita gente que interpreta esse tipo de relacionamento é, de forma realmente equivocada, né? Muitos homens não sabem lidar com uma conversa de uma mulher ali sem levar as coisas para o outro lado. Mas quando a gente fala sobre você ter conversas com o cliente além do crachá, a gente não está falando necessariamente sobre a vida pessoal do cliente, né? A gente está falando, ou a vida, né, mais íntima do cliente. A gente está falando sobre você conseguir criar um rapport, sobre você conseguir criar algum tipo de conexão com esse cliente, sobre coisas além do profissional, né? Então, você pode gerar algum tipo de conexão com o cliente de viagens que você fez e o cliente fez também, sobre algum esporte que você pratica, o cliente pratica também. Se o cliente tem filhos e você tem filhos, isso se torna um assunto fora, né, do profissional, mas que conecta duas pessoas, né? Porque são duas pessoas que têm o mesmo interesse musical, esportivo, né, estrutura familiar, vieram no mesmo lugar. Pô, nós dois somos italianos, nós dois, né, somos descendente de, enfim, você encontra pontos de conexão que vão aumentar o rapport, né? Que vão ajudar você a se conectar melhor com esse cliente. Você vai ter um relacionamento ali com essa pessoa que vai um pouquinho além do profissional, né? Não necessariamente você precisa investigar a vida da pessoa fora da empresa, não necessariamente você precisa mandar mensagem tarde da noite. A gente fala de mensagem fora do horário, né? Mas não necessariamente precisa ser feito fora do horário. Você pode fazer isso dentro do horário, né? Dentro dos contatos que você já faz com esse cliente. Não precisa ser um contato extra, fora do horário comercial, só para falar sobre coisa informal. Isso pode soar realmente estranho, né? Quando está falando homem com homem, poxa, eu mandei uma mensagem para um cliente que também corre, que também pratica atividade física fora do horário de trabalho. Pô, são dois caras conversando sobre atividade física e tá tudo certo. Se for uma mulher mandando uma mensagem para mim sobre exercício fora do horário, né?
já fica uma coisa um pouquinho diferente. Mas se está na mesma reunião, né, pô, na mesma reunião comercial, você está conversando sobre um assunto paralelo que aumenta o seu grau de conexão, isso faz parte e pode ajudar você a se relacionar melhor com o seu cliente. É claro que precisa tomar cuidado, porque realmente, né, muitos homens podem interpretar isso de forma equivocada, mesmo não sendo essa a sua intenção. Né? A gente, inclusive, sabe de histórias de homens que dão em cima das vendedoras, mesmo elas não dando abertura. Existe isso, né, Lê? As mulheres, infelizmente, Demais, sofrem cara. esse tipo de assédio o tempo inteiro. Então, é realmente delicado fazer esse tipo de movimento, tá? Mas se você fizer da forma correta, né, estabelecer ali alguns limites ali, deixar bem claro que você não está querendo invadir um espaço íntimo, eu acho que você consegue fazer isso com sucesso, tá, Andressa? E você, Lê, o que você tem de dicas para a Andressa aí quanto a esse assunto? Eu quero reforçar o que você falou, né? Criar um relacionamento fora do crachá não é necessariamente você ir para assuntos muito longe, mas é você criar coisas que se conectem pessoa com pessoa. No final do dia, a gente quer fazer negócio com seres humanos, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Se você já tem filhas ou filhos, é um assunto que vai nos conectar. Então, se durante uma reunião você vê, por exemplo, aqui, ó, essa foto aqui, ó, né? Quem está assistindo no YouTube, né, o vídeo aqui, ó, a foto da minha família aqui, se você conecta, se você cita isso, é uma conexão muito poderosa, né? Você cria alguma coisa em comum. Ou às vezes você não tem filho, mas você gosta de criança, é o suficiente para você sair do crachá. É isso que o Dani está falando, né? É se conectar genuinamente com o cliente, né? Então é trabalhar um pouco do lado pessoal, histórias, para você baixar essa resistência do tipo assim, a Andressa quer vender para mim a todo custo. Não, não necessariamente, tá? Você pode usar um tom mais leve, né? Em determinados momentos, você não precisa ser sempre formal dentro das suas abordagens, você pode ser um pouco mais descontraída, mas sempre mantendo uma postura firme, uma postura confiante, tá? Então, em cima dessa parte de relacionamento, minha dica final eu reforço para você, nós fazemos negócios com pessoas. Nós fazemos negócio com pessoas, tá? Então, quanto mais a gente poder se conectar e criar pontos em comum, às vezes em cima de história profissional, né? Uma vez eu criei uma conexão muito grande com um convidado que eu queria trazer há muito tempo para o podcast, por causa disso aqui, ó. Tá vendo essa bandana aqui, ó, escrito vendas, né? Isso aqui eu ganhei de uma grande amiga, a Karine Morandi, quando ela trabalhava na RD, eu ganhei no meu primeiro RD Summit. Ela me deu, assim, ela falou: se você vender uma conta, eu te dou meu bracelete aqui. Já criei conexão aqui com o Baby Yoda, ó, o Baby Yoda aqui, ó, né? Quem gosta de Star Wars, eu e o Dani, a gente curte muito, né? Inclusive, quem me deu isso aqui foi você, né, Dani? Isso aí. Esse mestre Jedi aqui. Enfim, né? Você criar essa conexão. Só que, como pai de menina, né? Eu sei que o mundo é um mundo machista. Existe muito machismo estrutural. Então, eu entendi o que você quis dizer na sua pergunta, né? Então, pô, realmente cria-se uma situação um pouco mais difícil. Então, eu acho que o primeiro ponto é você estabelecer o tom da sua comunicação desde o primeiro momento, né? Sempre deixando muito lado profissional em vista. Eu vou me conectar com a pessoa, mas eu quero mostrar que eu quero fazer negócio com você. Eu não estou procurando um namorado, né? Não estou procurando uma namorada. Eu quero fazer negócio com você, né? Se tiver algum tipo de tentativa inapropriada, o lance é você neutralizar, né? Por exemplo, eu vou dar uma frase aqui que de repente quem é mulher já pode ter ouvido, né? Nossa, Andressa, você é tão simpática, queria mais pessoas assim por aqui. Parece uma frase super inofensiva, né? Qual é o correto de você retribuir? Pô, obrigado, simpatia é importante, mas o que eu gosto mesmo é de trazer resultados claros para os meus clientes. Você não está sendo indelicada, mas você está mostrando que o que ele é cliente, entendeu? Resultados claros para os clientes, né? Se é um cliente mais engraçadinho ali, né, que pô, ele, né, você percebe que é um flerte direto, né?
Você pode até ser um pouquinho mais direta também. Eu agradeço o comentário, mas prefiro que a gente foque no que realmente importa aqui. Como eu posso ajudar o seu negócio a superar o problema X, desafio Y e etc. Né? Então eu acho isso bem importante. Terceiro item: remove os elementos pessoais que são desnecessários, né? Coisas muito assim que não tem contexto com o negócio, você meio que corta, né? Por exemplo, eu peguei algumas frases aqui de exemplo. Nossa, sua cidade é linda, eu adoraria conhecer um dia. Se você está fazendo uma venda remota e você, né, vai usar esse tom, né? Porque, pô, às vezes a gente vende para o Brasil todo, então é legal quando a gente se conecta com alguém de uma cidade, de uma capital interessante, né? Então você evitar esse tipo de comentário. Outra coisa que você tem que evitar é usar uma foto dentro dos seus perfis profissionais, dentro do WhatsApp, etc., uma foto mais puxada para o lado sensual, deixar uma foto mais profissional, uma foto com mais consistência, né? Consistência que eu digo, Dani, é deixar uma foto mais profissional, algo que a pessoa bata o olho e perceba que você é uma mulher de negócios, que você está prospectando o cliente para fechar negócios. Eu já conversei com fornecedores ou supervendedores, né, que colocavam, por exemplo, a foto no casamento. Já teve gente que me prospectou com a foto que estava na praia. Eu, até por ter duas filhas, eu passo muito longe desse tipo de cliente. Né? Eu não tenho nenhum tipo de atitude que deixe a entender segundo as intenções da minha parte. Mas eu olho isso e eu acho estranho, entende? Agora, quando eu sou abordado por uma pessoa com uma foto mais neutra, um terninho ali, ou de repente tá numa feira de negócio, tá com a camiseta da empresa, eu falo, pô, legal, eu me conecto com a pessoa, lembra? Pessoa com pessoa, mas eu percebo que é uma foto natural, como se eu estivesse vendo a foto de um homem ou de uma mulher, tá? E, por último, né, ser firme, sem perder a gentileza, né? Se o cliente for mais incisivo, nossa, Andressa, além de negócio, que mais você faz nos seus horários livres e tal, você corta seco Tramontina. Olha, eu procuro sempre focar nos meus negócios aqui, para garantir que entregamos o melhor resultado possível. Vamos voltar ao que a gente estava falando aqui, e aí você põe um tema específico que você está validando. Né? O que tem que acontecer? Ele tem que te reconhecer como autoridade, né? Como uma mulher de vendas, como uma mulher que tem força, uma mulher empoderada que vende produto ou serviço que impacta a vida do cliente. Não deixar isso cair para o lado mais emocional, mais sentimental, cair mais para o lado de eu tô aqui para vender, não tô aqui para arrumar um namorado. Essa é a questão. E se você pegar um caso um pouco mais complicado, aí a minha sugestão é você chamar um gerente, um líder ou uma líder para o cliente entender, né, que, cara, não, eu tô aqui para fechar vendas, eu não tô aqui para arrumar um namorado. E, infelizmente o mundo é assim, né, Dani? Então a gente tem que de novo, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa, tá bom? Inclusive, Andressa, eu e Daniel Mestre chamamos uma amiga super querida para gravar um recado para você. Não é mesmo, Mi? É muito comum nós mulheres que precisamos prospectar no mercado, às vezes nos sentirmos um pouco incomodadas quando a gente está prospectando um homem, né? E isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu me sentir incômoda ao enviar uma mensagem para uma pessoa dentro de uma empresa que eu queria agendar uma reunião e que era um homem. E antes de entender como funcionava a dinâmica do LinkedIn, infelizmente sim, né, lá 6 anos atrás, eu também já recebi pessoas que ali no meu inbox se confundiram um pouco com as coisas, levaram para o outro lado. Infelizmente isso é muito comum e a gente pode lidar com todo tipo de pessoas, né? A gente tem vários perfis de pessoas, de profissionais no mercado. O que mudou o jogo, quando eu estou prospectando alguém, inclusive depois do horário comercial, para gerar mais conexão com aquela pessoa, no momento, por exemplo, de pós-horário fluxo de trabalho, né, após as 5 da tarde, eu mandava um elogio sobre um conteúdo que a pessoa fez. Eu fazia um elogio sobre alguma coisa que eu li sobre a empresa dele. Então, sempre que eu trouxe repertório sobre a empresa daquela pessoa, repertório sobre o que ele publicou no perfil dele do LinkedIn, ele já recebeu de uma forma diferente essa mensagem. Eu já deixei claro, já me posicionei que eu tô ali para falar de negócios.
Então eu evito, olá, tudo bem, como é que você tá? Eu evito isso. Eu vou direto ao ponto. Oi, Luiz. Eu vi que você publicou algo recentemente no seu perfil, eu achei muito legal. Isso me indica que você tem interesse em tal tema. Se eu entendi que tem gancho entre o que eu vou vender e o que ele publicou no perfil dele. E se não tem nenhum conteúdo, eu vou lá e falo alguma coisa sobre a empresa dele. Puxa, vi que vocês lançaram agora uma novidade, vi que vocês abriram uma nova unidade em tal lugar. Então, sempre que eu precisar abordar um homem no LinkedIn, seja dentro ou fora do horário comercial, eu sempre vou ativar o método 80-20 da prospecção, que é 80% do tempo falar sobre ele, a empresa dele, e apenas 20% sobre mim. Isso já muda bastante o jogo. Daniel Mestre, antes da gente avançar para nossa última pergunta, reforça para o amigo ouvinte como é que ele pode participar do Clínica de Vendas. Você pode usar qualquer campo de comentário dos players que você utiliza. Então, você tem campo de comentário no Spotify, você tem campo de comentário no YouTube, como o Leandro já falou. Ou você pode mandar pelo e-mail. Qual é o e-mail, Leandro? contato@papodevendedor.com.br. Nosso editor está colocando na tela aqui para vocês. E aí você coloca assunto, clínica de vendas, e coloca mais detalhes agora. As perguntas estão vindo boas, né, Leo? O pessoal está falando bastante sobre o que vende e tudo mais. Quanto mais informação você coloca sobre o mercado que você atua e tudo mais assertivo a gente consegue ser na resposta, tá? Perguntas de uma linha ali, geralmente a resposta acaba sendo muito genérica. Então, desce o dedo ali, abre um pouco de contexto para a gente, que a gente consegue te ajudar num nível mais legal. Fica à vontade para você mandar sua pergunta e participar do próximo Clínica com a gente. Sensacional! E a nossa última pergunta é de Luiz Cláudio Azevedo, mais conhecido como Cacau. Acho que o nome de usuário dele do Spotify é Cacau. Então, Luiz Cláudio Azevedo, nosso amigo Cacau, ele mandou o seguinte: sou sócio proprietário de 3 corretoras de seguros e planos de saúde no Rio de Janeiro. Estou nesse negócio há mais de 25 anos, né? E ele mesmo treina a equipe comercial dele. Achei isso meio chato, viu, o Claudio? Você tem que levar eu e o Dani para treinar seu time também. A gente já trabalhou bastante com corretoras de plano de saúde, corretoras de seguros, a gente tem bastante experiência, tá? A maior dificuldade é fazer o colaborador mais jovem entender a importância de ligar ou estar cara a cara com o cliente. Essa geração é muito digital. Qual estratégia eu devo usar para mostrar a importância do tete a tete, de você conversar com o cliente, de você se conectar não só pelo WhatsApp, mas pelo telefone ou até mesmo presencialmente, Daniel Mestre? É isso aí. Cara, a gente já falou muito sobre esse assunto, né, Lê? É um assunto recorrente no Papo de Vendedor, né? A presença do telefone e vendas por WhatsApp. E eu acho que uma das melhores analogias que a gente já passou aqui no programa é aquela coisa de jogar dentro ou fora de casa, né? No WhatsApp você está jogando fora de casa. O cliente te visualiza tudo que você está mandando, responde quando ele quiser, ele pode esperar, pensar, deixar você cozinhando. Ele está 100% à vontade e dentro do controle, né? Porque você não tem o que fazer se ele resolve não te responder naquele momento, né? E se você está no telefone com o cliente, você está jogando em casa. Você está síncrono com o cliente, você consegue captar tonalidade, você consegue perceber dúvidas, você consegue fazer com que ele responda algumas perguntas de forma mais aberta. Você pode pedir para ele repetir alguma coisa. Poxa, mas me conta um pouquinho mais sobre isso, se ele foi muito breve na resposta, sem medo de você ficar sem a resposta. Se você mandar no WhatsApp para uma pessoa que está menos interessada, me explica um pouquinho melhor isso daí, a pessoa fala, não vou responder esse negócio aqui, né? Fora que no WhatsApp, o seu cliente pode estar conversando com você e se ele veio por um anúncio, ele provavelmente está conversando com você e mais 3 ou 4 concorrentes, porque o Zuckerberg é uma máquina de mostrar os seus concorrentes para quem clicou no seu anúncio, né? Ele percebe que a pessoa está interessada em plano de saúde ou em seguro e ele vai mostrar recorrentemente ali outras empresas que vendem a mesma coisa que você. E ele vai convertendo, ele vai chamando todo mundo no WhatsApp e muitas vezes ele acaba avançando nos passos da venda
com quem é mais rápido. E a forma mais rápida de você trazer uma pessoa, fazer abordagem, levantamento de necessidade, já passar um preço, é pelo telefone. É pela conversa síncrona, onde inclusive ele para de responder às outras pessoas porque o telefone dele está na sua orelha. Né? É a melhor forma de você conseguir um contato mais pessoal, de você falar de forma síncrona, de você ter mais recurso. Né? Você consegue ter uma conversa ali e perceber muito mais coisa do que única e exclusivamente por texto. Né, Lê? Com certeza, com certeza. Eu acrescentaria, tá? Você explicar e mostrar para ele o porquê, né? Tipo, qual é o real impacto. Pega, por exemplo, como você é o dono da empresa, pega os teus melhores clientes e leva para dentro da corretora para você fazer um bate-papo ali, junta todo mundo num café da manhã, pega 2, 3 clientes e conversa com eles. Fala, pô, por que você fechou negócio comigo? O que te chamou a atenção? Né? Qual que para você é a importância de você conversar com o seu corretor de seguros, com o seu corretor de plano de saúde? Né? Essa galera mais jovem, elas têm que entender que, pô, realmente traz mais resultado do que só o digital. Né? Então, o primeiro ponto é mostrar o impacto, pô, direto ao ponto. Segundo, às vezes o teu time mais jovem não tá ligando porque tá com medo de ligar, tá com medo da rejeição, né? Então, você tem que explicar sobre rejeição, sobre resiliência emocional. E, inclusive, a gente fala muito disso dentro do programa de aceleração de supervendedores, né? Para você reduzir esse medo e, cara, treinar. Você vai fazer um roleplay no telefone, você vai fazer um roleplay de uma reunião presencial, de um PAP, né? Você vai fazer um roleplay com o seu time e todo mundo vai ver, todo mundo vai ver. Então hoje eu estou fazendo um exercício. Amanhã pode ser o Daniel, né? Amanhã pode ser a Mônica. Enfim, você tem que fazer o roleplay com a equipe, né? Cara, eu colocaria assim, se você pega a galera mais jovem, né? Eles acabam acreditando que o WhatsApp é a melhor ferramenta porque para eles é a melhor ferramenta. Então você pode às vezes, não sei se pode ser interessante, mas você pode adequar o público. Então, por exemplo, um cara mais jovem vai lidar com uma pessoa mais jovem, né, um millennial ou um Jay-Z, né, alguém que vai falar a mesma língua ali, vai ficar no WhatsApp. Mas eu acho que o grande ponto é você não podar o WhatsApp da pessoa. É você mostrar que, além do WhatsApp, quando você leva o cliente para o telefone, quando você traz o cliente para uma reunião, uma call, você está aumentando a probabilidade de fechar negócio. Então o WhatsApp ele entra como uma ferramenta de agendar reunião, de confirmar, de mandar uma proposta, mandar alguma coisa, mas ela não é a única ferramenta de fechamento. Existem outras. E essas ferramentas são essenciais para que essa galera mais jovem venda efetivamente, tá? Último ponto é reconhecer os vendedores que estão vendendo mais por estarem se conectando mais pessoalmente com o cliente. Você mostrar isso, ó, o Daniel tá como top performance dessa unidade aqui, porque ele é o cara que mais faz reunião. Ele é o cara que mais apresenta a proposta para o cliente. Ele é o cara que mais sai da nossa empresa e vai visitar o cliente lá. Vai fechar um plano de saúde com uma empresa. Né? Você reconhecer a pessoa, né, pessoalmente e você também liderar pelo exemplo. Né? Não adianta você pedir que o teu time faça mais reuniões se você não faz ou se você não gosta. E se você faz reunião, mostra pra galera. Ó, galera, hoje eu vou fazer 3 atendimentos pessoalmente aqui no escritório. Né? Quem gostaria de acompanhar um atendimento aqui? Aí você, pô, às vezes tem 10, 15 pessoas, um levanta a mão, você traz essa pessoa para reunião. A venda é sua, tá tudo certo, mas ele vai ver o líder dele fazendo a reunião. Então, palavras ensinam, exemplos arrastam, Luiz. E é isso que a gente quer. Então, resumindo, treinar o time, né? Reforçar esse atendimento presencial, essa conexão como um diferencial, porque estão todas as corretoras tentando vender no WhatsApp aqui, ó. Se a sua corretora liga para o cliente, o cara fala assim: caraca, meu, os caras são diferentes mesmo, hein, Daniel? Ele vai achar isso estranho, mas ao mesmo tempo ele vai gostar, né? Vai ser um diferencial competitivo, né?
Continua usando o digital, né? Então foi o quarto ponto que eu falei, continua usando o digital. E o último é inspirar pelo exemplo. Você tem que ser o exemplo do teu time para o teu time olhar para o líder e falar assim, meu, esse cara é casca grossa, ele tá pedindo para fazer o que ele faz todos os dias. Certo, Dani? E eu queria ressaltar mais um ponto, que é, poxa, plano de saúde, seguro, cara, a- a- já comprei os dois serviços. é, a proposta, uma pessoa normal não entende porra nenhuma. Você vai ler aquele monte de coisa, não dá para entender nada, entendeu? Precisa ser muito especialista para entender o que está escrito naquelas, sei lá quantas páginas de um plano de saúde. Então, você precisa conseguir explicar direito como funciona, o que está incluso, o que não está incluso, coparticipação, participação, rede credenciada, como que funciona isso, como que funciona aquilo. Você precisa ter um contato síncrono com o cliente para deixar ele seguro da escolha que ele está fazendo. Você precisa educar o cliente sobre o seguro, sobre as coberturas, sobre o tipo de franquia, o que acontece, o que está coberto, o que não está coberto, por que o seu é mais caro do que um outro. Mostrar a diferença de fato, não é? Precisa ter um contato. E pessoalmente ou pelo telefone é 1000 vezes mais fácil de explicar esses detalhes técnicos de propostas complexas para uma pessoa que não entende disso profundamente, né? As pessoas renovam o seguro uma vez por ano, né? Às vezes é um primeiro seguro que está fazendo. Plano de saúde é super difícil de entender, então precisa ter uma paciência e precisa ter uma forma de explicar. Não dá para escrever tudo isso no WhatsApp. As pessoas não vão ler. As pessoas não leem, inclusive, as propostas que você manda em anexo. As pessoas olham o preço e tiram uma dúvida ou outra. Mas eu tenho certeza absoluta que elas têm muitas outras dúvidas que elas adorariam tirar pelo telefone. Então é importante você mostrar que numa conversa você consegue educar e fazer com que o cliente se sinta mais seguro em avançar, tá? Muito provavelmente o corretor que liga, né, o vendedor que liga, vai ter uma vantagem frente aos outros. Não porque o cliente gosta de falar ao telefone, provavelmente o cliente não gosta de falar pelo telefone, mas é mais prático para ele resolver esse assunto de forma rápida, porque as pessoas cansam de ficar tendo conversa que elas não estão entendendo pelo WhatsApp. Se eu estou tentando resolver um negócio pelo WhatsApp, tive essa experiência há muito pouco tempo, 2 dias atrás, tentando resolver um negócio por WhatsApp, não consegue. Tudo que eu queria era conseguir atendimento pelo call center da empresa. E nem falar com um humano eu conseguia. Porque eu queria o quê? Resolver o problema. Não dá para resolver o problema, às vezes, pelo WhatsApp. Tá? Então, mostra para ele que vale a pena se relacionar com o cliente. Eu sei que os mais jovens não têm experiência em falar pelo telefone. Né? Talvez a primeira vez que ele vai ter uma conversa pelo telefone de fato, possivelmente vai ser agora, né? Porque não teve que pedir pizza pelo telefone, né? Já tinha iFood, já tinha um monte de coisa. A nossa geração, os mais antiguinhos, né? Eu tô com 40, eu usei telefone pra caramba. Se eu quisesse conversar com os meus amigos, não tinha WhatsApp, eu tinha que esperar da meia-noite para falar com a galera na internet no ICQ. Né? Antes da meia-noite você tinha que ligar para o seu amigo, se você quisesse falar com ele. Então a gente já está mais acostumado a usar o telefone. Os mais jovens, poxa, a minha filha não gosta de falar no telefone comigo, né? Então vai ter uma resistência ao canal, mas o canal funciona, esse é o ponto. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. Mais um Clínica encerrado. É, cara, esse episódio aqui, esse episódio não, né, cara? Esse formato aqui é um dos mais divertidos porque a gente consegue explorar 4 temas dentro de um episódio só e a gente consegue, querendo ou não, conversar com você que está do outro lado, né? Então se permita, manda uma mensagem aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify, ou mande para contato@papodevendedor.com.br para a gente poder ler a sua pergunta e trazer aqui, lembrando que o Dani já falou, riqueza de detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, melhor a gente consegue te ajudar. Tamo junto? Olha só, se você está
assistindo no YouTube, saiba que você pode nos ajudar a bater uma meta de até o final deste ano aqui, 31 de dezembro de 2025, nós batermos 10 mil seguidores dentro do canal do YouTube. No Spotify, a gente estamos quase chegando a 90 mil, mas a gente quer fazer o nosso canal subir. Daniel Mestre, quando batermos a meta, o que vai acontecer, meu garoto? Eu vou tirar a barba e se a gente bater a super meta, eu tiro a barba e o Leandro raspa o cabelo. A gente gosta de entrar nas brincadeiras e nos desafios para aumentar a nossa audiência, né, Lê? Exatamente. Então, em nome da desgraça alheia, siga o nosso canal aqui para você ver eu parecendo Primo It. Não, Primo It não, o tio Chico. O Chico. E Daniel Mestre, 15 anos mais jovem, sem essa barba estoica dele, essa barba de filósofo, de estudante de filosofia, né, Dan? É isso aí. E eu gostaria de deixar mais um pequeno recado, que se você viu benefício em ouvir a pergunta do outro e a gente respondendo, no programa de aceleração a gente tem encontros de mentoria que são clínicas de vendas ao vivo, que você não só ouve a resposta como interage, pode continuar perguntando e a gente realmente ajuda os nossos alunos dentro do programa, tá? Então, dentro do programa de aceleração, você além de todas as aulas que vai ter comigo e com o Leandro, construindo o seu processo, falando sobre técnica, falando sobre comportamento, sobre mentalidade, você tem encontros de mentoria que são clínicas de venda ao vivo. O único ponto desses encontros são os nossos alunos mandarem perguntas para a gente poder colaborar da mesma forma que a gente está colaborando aqui, numa profundidade muito maior, porque existe a troca síncrona, como o telefone que a gente acabou de falar, né, Leandro? Exatamente, Dani, exatamente. E olha só, você já sabe, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, um novo episódio do Papo de Vendedor disponível para você. Na semana que vem, nós vamos trazer Michele Lima, super especialista em LinkedIn, para falar como você pode vender todos os dias na principal rede social corporativa do mundo. Então já se inscreva no nosso canal aqui no YouTube ou no Spotify para você não perder nenhum conteúdo. E se porventura você já está no YouTube, aproveita para assistir mais alguns episódios. Eu vou deixar aqui do meu lado 2 episódios para você continuar estudando vendas conosco. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!